Bom, dando continuidade aqui, então, é cada vez mais difícil reconhecer que aquele é um informe publicitário. Agora, nessa segunda metade do nosso vídeo, a gente chega à publicidade ilícita. A publicidade ilícita está no artigo 37 e nos parágrafos. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. São as duas espécies de publicidade ilícita, que é aquela publicidade que se torna uma prática abusiva em razão da desobediência aos dispositivos, normas, regras, né, princípios aplicáveis a esse meio de oferta. A primeira delas é a chamada publicidade enganosa. A publicidade enganosa é aquela que engana, né? Então é aquela que não traz um conteúdo verdadeiro, né? Ela é uma publicidade mentirosa, ela diz algo que não é real, ela vai ludibriar esse consumidor, quer comissivamente, quer omissivamente, né? Isso porque o primeiro parágrafo descreve a publicidade enganosa por comissão, que é quando o sujeito age, né? Então, enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Tem aquele exemplo curioso da água Diet. Então tinha uma garrafa de água que tinha um nome no rótulo e embaixo escrito Diet. E quando foi interpelada, né, em razão da impossibilidade de entrega dessa promessa, né, já que toda água a água tem 0 calorias, né? Nenhuma água tem caloria para ter um diferencial em uma água diet. E aí eles mostraram que no rótulo a palavra diet estava com letras diferentes, mas embaixo tinha em letra cursiva escrito por natureza. Então, na verdade, não era uma qualidade daquela água, e sim o slogan da marca, diet por natureza. Se entendeu que o consumidor poderia facilmente ser induzido em erro e, portanto, esse anúncio publicitário foi proibido. Pode acontecer ainda a publicidade enganosa por omissão, que é o que diz o parágrafo 3º. Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Isso aconteceu, por exemplo, no caso de uma marca de papel higiênico que vendia 6 rolos de 40 metros a um preço X, né? Quando essa marca viu que estava com dificuldade de competir com os preços de outras marcas e que teria que aumentar o valor, para não aumentar o valor e poder manter o preço abaixo, eles simplesmente reduziram em 10 metros os rolos e não informaram isso na embalagem. Então antes tinha um selinho embaixo que dizia 40 metros, depois eles só apagaram aquele selinho, não colocaram informação nenhuma e colocaram 6 rolos de 30 metros. No mesmo lugar do supermercado, né, tudo idêntico e ao mesmo preço. O consumidor ia lá, onde sempre foi, pegava o mesmo rolo e, na verdade, estava comprando 60 metros a menos, né? Porque tinha 10 metros a menos em cada um dos rolos. Alguns podem ter percebido que ele tinha um tamanho menor, mas muitos acabaram enganados. Então, também uma informação mentirosa por omissão, porque a supressão da informação acerca da metragem é que gerou a enganosidade. Então o consumidor foi ludibriado, não por se acrescentar uma informação mentirosa, mas sim por se tirar uma informação importante. E assim ele é induzido em erro.
Além da enganosa, nós temos lá no parágrafo 2º a abusiva. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento, experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Esse dispositivo ele existe para que haja um mínimo controle ético sobre o conteúdo da publicidade, porque não, apesar desse caráter artístico, existem alguns valores que precisam ser preservados, né? E publicidades que são ofensivas, então que são preconceituosas, né? Racistas, machistas, xenófobas, devem ser vetadas. Claro que esse é um ponto bem difícil, porque quem vai definir o que é um valor ético e social da pessoa e da família, como dizem alguns autores, o que me dá um certo arrepio, né? Porque eu começo a analisar esse controle do conteúdo da publicidade com um certo receio da censura. Então, se por um lado é necessário que haja esse controle, por outro, esse controle também deve ser minimamente limitado, porque conferir a um órgão público a possibilidade de simplesmente, em razão de valores que muitas vezes podem ser determinados por um posicionamento ideológico ou religioso, às vezes pode gerar, de certa forma, uma censura no âmbito da publicidade, né? Então há um risco nesse sentido. Por isso que não há um órgão público de controle, né? No Brasil, onde a gente teve ditadura por muito tempo, é melhor, talvez, né? Eu particularmente não tenho opinião formada, não sei se deve haver um órgão, talvez seja interessante que haja um órgão público, acho que seria importante pelo menos para fazer um controle mais efetivo dos órgãos privados de correção da publicidade, né? de controle da publicidade. Né? Hoje, claro, há a Senacom, há órgãos que chegam a ter a possibilidade dessa avaliação, mas na prática quem faz essa avaliação é o CONAR, né? Que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Ou seja, são publicitários que julgam publicitários. Né? Às vezes, de certa forma, um tanto duvidoso, né? Porque não impedem a veiculação de algumas publicidades que são visivelmente preconceituosas e impedem outras por questões moralistas, né? Ou, enfim, tem vários exemplos, né? Desde aqueles mais antigos, quando se proibiu a publicidade da Benetton, que tinha um padre e uma freira dando um beijo na boca, né? Você entendeu que era ofensivo. Já se proibiu uma publicidade em que o Jesus andava sobre as águas depois de tomar Red Bull, né? Também se entendeu que era ofensivo, né? Sempre com uma relação aí com a religião, né? Depois tem umas outras mais bobas, né? Que a Activia não pôde veicular uma que o slogan era o número 1 para fazer o número 2. Eu achei ótimo, mas entenderam que, de certa forma, isso era um tanto ofensivo, né? Enfim, existem vários exemplos, né? Tem a Hope, aquela marca de roupa íntima, que fez uma publicidade com a Gisele Bündchen, em que ela aparecia com uma roupa qualquer, né, de baixo, dizendo: ai, amor, estourei o seu cartão. E depois ela voltava com uma lingerie toda bonita e dizendo: estourei o seu cartão. E aí dizia: jeito certo de
usar a lingerie, né? Como se a mulher não pudesse ter cartão, como se ela tivesse que contar para o marido que estourou o cartão, como se as mulheres consumissem sempre a mais e como se ela tivesse que usar o seu corpo, a lingerie, para comunicar que gastou um dinheiro que é do marido, né? Então, algumas publicidades dão arrepios, né? Tem uma outra que é a de se não me engano é da Volkswagen, em que o menino diz que quer descer do carro antes de chegar na frente do colégio, porque está com vergonha, né, de descer com o pai dele. E aí o pai dele diz, tu toca guitarra? Tu surfa? Tu já pegou mulher? E aí ele diz, não, então quem devia ter vergonha de ti sou eu. E aí termina a publicidade assim. É uma publicidade completamente ofensiva e que reforça estereótipos, padrões lamentáveis, né? Tem uma da Caixa Econômica Federal que aparece o Machado de Assis e o ator que faz o Machado de Assis é branco, sendo que todos os movimentos negros têm um trabalho imenso para divulgar que o Machado de Assis era negro, embora por muitos anos a Academia Brasileira e a sociedade brasileira como um todo tenha negado isso, né? O Machado de Assis tem na certidão de nascimento que ele é negro e na certidão de óbito, depois que ele fundou a Academia Brasileira de Letras e foi o maior romancista brasileiro, ele está como branco. Então, é um desserviço à população colocar um ator branco para reforçar um preconceito que tantas entidades tentam quebrar há tanto tempo, né? Então, essas publicidades podem sofrer algum tipo de controle, mas é um debate importante esse, né? Que tipo de controle, quem vai realizar o controle e quais são esses valores éticos a serem preservados, né? Isso é um tanto subjetivo e para vetar um conteúdo, uma informação é um tanto perigoso. No caso da enganosa é mais fácil, né? Porque aí eu vejo o dado da realidade, vejo o que está na publicidade, posso dizer então se houve aí uma falha ou não. Último ponto importante aqui para falar sobre publicidade é o artigo 38, que diz o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Lembram que a gente falou aqui no 12, parágrafo 3º, de 14, parágrafo 3º, sobre a inversão op legis do ônus da prova em caso de fato, que é o acidente de consumo? Então, o advogado nem precisa pedir a inversão do ônus da prova, porque, na verdade, a própria legislação diz só não será responsabilizado quando provar, ou seja, o fornecedor quem tem que provar. Pois aqui no 38 isso fica ainda mais claro, né? É aquilo que os processualistas vão dizer que é a presunção legal, né, da distribuição do ônus probatório, né? A carga dinâmica do ônus probatório, e que a inversão do ônus da prova é feita pelo juiz nos casos de hipossuficiência, o que não é a situação na publicidade, mesmo porque em muitos casos não vai haver um consumidor propriamente dito a ser considerado hipossuficiente, pode ser a coletividade. Então não há uma discussão sobre hipossuficiência quando se refere à publicidade. E mesmo porque o consumidor teria muita dificuldade de fazer prova, né? Ele não tem como gravar a publicidade, ele viu aquilo, ele viu na TV, ou ele ouviu no rádio, foi até a loja e chegou lá na loja e não era aquilo que ele tinha escutado. E aí, como é que ele vai fazer prova? Quem tem que fazer prova é a loja, e aí ela junta ou o áudio do rádio, a imagem da televisão, ela junta no processo para mostrar que o consumidor se confundiu, né? Olha como a publicidade é clara nesse sentido, e aí eles é que vão ter que fazer a prova. Por isso, atenção advogados dos fornecedores, né? Sempre digam para as agências de publicidade das empresas e as empresas guardarem aí por um período razoável de tempo, né,
as cópias desses informes publicitários para poder fazer prova caso haja o ajuizamento de uma ação por parte de consumidores ou representantes dos consumidores enquanto coletividade. Certo, gente? Muito obrigado. Vamos, essa semana, então, concluir aqui as práticas comerciais e, mais adiante agora, no próximo vídeo, falar de práticas comerciais proibidas, que são as chamadas práticas abusivas. E aí nós vamos ali ao rol do artigo 39, estudar rapidamente cada um dos incisos e observar outros casos que também podem estar fora desse rol exemplificativo. Valeu, pessoal. Até!